Queridos, eu queria compartilhar uma palavra com vocês, que está lá em Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Juízes 6, do verso 1 ao verso 10. Amém ou misericórdia? Amém. Que diz assim: porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra ele subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido à minha voz. Queridos, ontem, eu estava em casa ontem, e eu estava estudando a mensagem, e por um tempo lá eu parei e fui ver alguma coisa no YouTube, e eu vi um vídeo ontem, eu fiquei escandalizado com o vídeo. Uma tia, não sei se vocês de repente já viram esse vídeo, uma tia, ela foi chamada para ir a um lugar onde o seu sobrinho tinha sido assassinado, e ela e a mãe desse menino, elas eram evangélicas, e a tia, que estava nesse lugar, o menino assassinado, e em volta do menino, vários jovens, várias pessoas, como sempre fica, acontece alguma coisa, algum assassinato, alguma outra coisa assim, geralmente junta aquelas pessoas ali, em volta do defunto, ou um acidente, geralmente junta muitas pessoas para ver o que está acontecendo, tirar foto. E enquanto ela estava ali, as pessoas filmando, por isso que eu vi, ela dizendo que há um dia antes de acontecer o assassinato do menino, ela tinha sentado com ele, conversado com ele, porque ele tinha entrado para o mundo das drogas, era traficante, estava traficando drogas, e ela tinha avisado ele que era para ele sair daquela situação. Ela e a mãe haviam conversado com ele, elas vinham tentando ajudar de alguma forma para ele sair daquela situação. E um dia antes ela estava conversando com ele e falando com ele que era para ele sair dessa situação, porque o caminho para as pessoas que entram por essa rota é o caminho da morte. E ela estava dizendo que ontem ela estava falando com o menino que era para ele sair daquela situação, e hoje, no caso, no dia que ela estava sendo filmada, o vídeo rolando, ela estava ali chorando pela morte do sobrinho. E ela falando para os jovens,
Por conta da desobediência dele e de muitos jovens, hoje eu estou aqui chorando pela morte do meu sobrinho. A desobediência do meu sobrinho, ela dizendo, a desobediência do meu sobrinho levou ele à morte. E a desobediência de muitos jovens tem levado muitos jovens também à morte e à perdição. E ela dizendo, jovens, obedeçam seus pais, ouçam seus pais, ouçam aquelas pessoas que te amam, porque eles querem teu bem. E ali, o teu bem, naquele lugar ali tinha muitos jovens, e ela falando para os jovens. O que eu quero dizer com isso? Na realidade, a decadência ou a derrota, não só dos jovens, mas de todas as pessoas, infelizmente, está diretamente ligada à desobediência. A gente vai ver isso diretamente ligado a Israel, porque todas as vezes que Israel entrava por uma rota de desobediência, todas as vezes que Israel entrava por uma rota de idolatria, e eu vou falar um pouco sobre idolatria daqui a pouco, o Senhor entregava Israel na mão dos inimigos. E era um sofrimento muito grande para Israel. Israel sofria demais. Nesse caso aqui, durante 7 anos, eles foram roubados. Durante 7 anos, tudo que eles plantavam, os midianitas, eles viam e eles destruíam tudo. E a Bíblia diz que era uma multidão como se fosse gafanhotos. Eles não tinham como combater como um exército. O que eles fizeram? Fizeram cavernas, eles fizeram covas nas montanhas, para eles não só se esconderem, mas guardarem tudo aquilo que eles tinham como mantimento para se alimentar durante um tempo. E que a gente vai ver um pouco mais à frente que não só Gideão, mas os outros também faziam. Malhavam trigo, Gideão malhando trigo no lagar. Por quê, queridos? Porque Israel entrou por uma rota de desobediência. A desobediência, ela é um mal, não só para o povo de Israel, não foi só para o povo de Israel, mas é uma coisa que infelizmente atinge diretamente aos dias de hoje. Eu vi o caso dessa senhora, isso me chamou muita atenção, porque é uma coisa que não só foi o caso dela, mas a gente vê muitos casos como o dela, né, de mães que são zelosas, pais que são zelosos, pais que são cuidadosos, que trabalham, né, pela educação do filho, que trabalham pelo bem familiar, e às vezes o filho por uma má companhia, o filho de repente por uma rota errada que entrou, ele entra por esse caminho e acaba perdendo a sua vida, e o ciclo da vida acaba não se acontecendo. O normal, né, seria o filho enterrar o seu pai ou a sua mãe, né? Os mais velhos irem primeiro do que os mais novos. Deve ser uma dor terrível para uma mãe e para um pai perder um filho, principalmente sabendo que por desobediência, não é por falta de ensino, mas por desobediência do filho. E quando a gente vai para Israel e a gente olha a situação de Israel por conta da idolatria que entra novamente, a gente vai ver do capítulo 1 ao capítulo 6, Deus levantando juízes, porque Israel entra por uma rota de desobediência, ele entra por uma rota errada. E todas as vezes que ele entra, Deus precisa intervir, Deus precisa fazer algo para levantar o povo de Israel, para salvar o povo de Israel, para tirar o povo de Israel do sofrimento que eles entram. Então a desobediência, eu queria que vocês gravassem isso, queridos, porque isso é algo que tem nos afetado nos dias de hoje e tem nos feito sofrer demais. Famílias sofrendo, famílias sendo abatidas, famílias vivendo um abatimento físico, espiritual, emocional, por conta da desobediência, não só dos filhos, mas muitas vezes por conta dos pais desobedientes à palavra do Senhor e vivendo por rotas aonde não deveriam entrar. Como eu falei mais cedo, o Senhor estará conosco, amém? Até a consumação do século. Mas para que o Senhor nos acompanhe, para que o Senhor entre conosco nas batalhas, para que o Senhor nos dê vitória contra os nossos inimigos, nós temos um caminho, nós temos algo a fazer para que o Senhor entre conosco nas nossas batalhas. Todos nós temos batalhas a enfrentar. Não existe uma pessoa aqui nessa noite que não tem uma batalha a enfrentar, que não quer vencer as suas batalhas. Existe um caminho, existe um processo, existe algo que eu e você precisamos fazer para que o Senhor venha ao nosso socorro e nos dê vitória contra os nossos inimigos. É sobre isso que eu queria falar hoje. Então, somente sobre isso.
tão somente sobre isso. O socorro de Deus, porque foi isso que Deus fez com o povo de Israel. Vamos lá. O que eu preciso fazer para ser socorrido por Deus? Quais as atitudes eu preciso tomar? O que Israel fez, que o fez ser socorrido por Deus? A primeira coisa que eu vejo nesse texto, e que infelizmente, eu acho que depois da Covid isso acontece com muitas pessoas, e a gente precisa, de repente, se necessário for, fazer um tratamento. A primeira coisa que a gente precisa fazer, e que Deus traz à memória do povo, e que Deus traz ao povo, é trazer à memória aquilo que me traz esperança. Trazer à memória aquilo que me traz. Vou falar de novo. Trazer à memória aquilo que nos traz. Muitos de nós estão desesperançosos nessa noite, porque às vezes enfrentam algumas situações em suas vidas que para elas aparentemente não tem jeito. Já tentou de tudo, já tentou todas as formas, se for na saúde, às vezes já foi a médico, já procurou uma resposta médica, e o médico desenganou a pessoa. Há um tempo atrás eu tive com uma pessoa que estava dessa forma, assim, né? E eu liguei para ela me ligou para resolver algumas coisas, questão de trabalho. E ela começou a desabafar comigo, falando de tantas coisas que havia acontecido com ela. E aí ela falando que tinha feito uma cirurgia na vista, a cirurgia não deu certo e ela perdeu essa vista. E o médico tinha falado para ela que não tinha jeito, e ela precisava fazer uma cirurgia na outra vista. E ela falando comigo: cara, eu vou fazer essa cirurgia, mas a outra vista não tem jeito. E não para por aí. Ele virou para mim e falou assim: rapaz, e não é só isso, cara, minha esposa entrou num processo de depressão, uma depressão muito forte, e ela tentou suicídio, sabe, por 5 vezes ela já tentou suicídio, e eu já não sei mais o que fazer. Para completar, o meu pai, ele está com câncer, ele foi diagnosticado com câncer, e hoje ele está internado em um processo muito complicado. A gente está sem esperança. E ele virou para mim e falou assim: rapaz, eu já não sei mais o que fazer, eu já fui em tudo quanto é lugar. E eu virei para ele, queridos, eu estava até conversando com o apóstolo sobre isso esses dias, e foi algo muito instantâneo. Eu virei para ele e falei assim: cara, eu posso te ajudar. Por que eu falei isso para ele? Porque nós temos Deus, e nós podemos apresentar esse Deus para Ele. E esse Deus que nós servimos, Ele pode não só trazer a esperança que está morta, mas solucionar o problema que ele vem enfrentando. Ele pode restaurar a visão dele que está destruída. Ele pode curar o pai que está com câncer. Ele pode trazer a esposa dele aquilo que traz esperança para ela, a esposa triste, abatida, depressiva. Deus pode, queridos, solucionar todo o problema, não só dele, mas também nosso, que nós enfrentamos, amém? E quando eu falando isso com ele e tal, eu falando com ele: rapaz, Deus, cara, Ele pode resolver todos os problemas que você vem enfrentando. Tudo aquilo que você está passando, há uma resposta. Deus pode entrar, sabe, na situação que você hoje se encontra difícil, desesperançoso. Deus pode entrar e mudar esse quadro que você está enfrentando. Porque, queridos, é muito fácil quando nós estamos em uma situação que aparentemente nós não vemos solução, a gente desmorecer. E muitos de nós, possivelmente que estão aqui nessa noite, ou talvez que estão nos vendo pela internet, estão enfrentando alguma situação desse jeito, nesse nível. Às vezes algo chegou à casa, chegou a saúde debilitada, algo que de alguma forma abateu e a esperança foi embora. A esperança já não tem mais esperança, que algo possa ser solucionado. Então a depressão toma conta, a tristeza toma conta, sabe? Ele já não vê mais a luz no fim do túnel. Mas, queridos, quando a gente vai para o texto, Deus, Ele dá a solução para Israel.
Mas quando Israel clama a Deus, antes de Deus levantar um libertador, levantar alguém para libertar o povo de Israel da mão dos midianitas, Deus faz algo. E está lá no verso 8 e verso 9, eu queria que você lesse comigo, que diz assim, ó: enviou o Senhor um profeta aos filhos, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. Amados, eles estavam ali com essa situação delicada, enfrentando os midianitas roubando, eles vivendo escondido, com a sua plantação escondida, mas porque eles esqueceram do Deus de Israel, eles voltaram à idolatria, eles começaram a idolatrar Baal, eles começaram a idolatrar a Astarote, e eles começaram a viver uma vida onde afastavam eles de Deus, e o próprio Deus pega eles e os entrega nas mãos dos midianitas. E eles começam a viver nessa vida miserável e desgraçada que agora eles começam a viver. Um povo próspero, um povo de Deus, mas que agora começa a viver a sequidão, a tristeza, o roubo, porque eles começaram a viver uma rota que não deveriam, e esqueceram do Deus de Israel que eles serviam. É extremamente necessário, amados, nós nos lembrarmos do Senhor sempre. Antes de qualquer batalha, ou qualquer coisa que nós venhamos a enfrentar, nós precisamos entender que Deus, Ele quer entrar conosco nessas batalhas. Não só entrar, Deus quer nos dar vitória, amém? Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, amém? Mas você precisa acreditar nisso. Muitas das vezes entramos nas batalhas tristes, ainda abatidos, desanimados, desmotivados, e Deus, antes de mandar um libertador, Ele lembra ao povo que Ele havia tirado o povo de Israel do sofrimento do Egito. O povo de Israel, um povo de Deus, um povo que Deus havia guardado, um povo que Deus havia prosperado no deserto, um povo que Deus abençoava em todo o tempo. Durante os 40 anos do deserto, as sandálias, elas não estragaram, as roupas que eles usavam, nada se estragou durante esse tempo no deserto, porque Deus cuidava deles. E a gente vê na história bíblica o povo esquecendo desse Deus e indo a outros deuses. E Deus, antes de dar o libertador para Israel, Ele traz a memória do povo, quem Ele era e de como Ele havia libertado o povo de Israel do Egito. Nós precisamos ter memória, queridos. Nós precisamos ter memória. Eu vi um filme há acho que já tem um tempinho. Eu vi esse filme, eu acho que umas 2 ou 3 vezes, e eu acho que alguns aqui já viram esse filme. Quem já viu um filme chamado Como Se Fosse a Primeira Vez? Vocês já viram esse filme? Esse filme é tremendo, né? Vou contar um pouquinho do filme para vocês, mas eu gostaria que vocês assistissem esse filme, porque nesse filme é um rapaz que conhece uma menina em um bar, e ele começa a ter um relacionamento com ela, só que ela tem um problema de memória. Se eu não me engano, era durante o dia. Eles conseguiam, durante a noite, eles conseguiam ter uma noite, não sei se era uma noite ou um dia, eles tinham um tempo onde a memória dela era saudável. Ele conseguia conversar com ela, ele conseguiu ter um relacionamento com ela e tal. Mas quando chegava, um exemplo, 7 horas da noite, a memória dela ia embora. Ela esquecia de tudo. Ela esquecia dele, esquecia dos irmãos, ela esquecia de tudo. Tudo que ela tinha vivido naquele dia,
ela esquecia. E esse rapaz, ele levou um tempo para entender o que estava acontecendo com ela. O irmão, já sabendo daquilo, né, foi até contra o relacionamento deles, mas ele insistiu porque ele queria ter algo com ela. Só que chegava no outro dia, ela não lembrava dele. E o irmão conta a situação dela para ele e o que ele precisava fazer para se relacionar com ela. Todos os dias ele precisava conquistar aquela moça. Todos os dias ele precisava conquistar, sabe? Ele precisava ser galanteador todos os dias. Mas uma coisa me chamou muita atenção nesse filme. Ele precisou fazer um cenário. Qual era o cenário? Da primeira vez que eles se conheceram, que eles começaram a se relacionar, ele precisou montar um cenário. O cenário deveria ser o mesmo. A mesma música, a mesma bebida, a mesma roupa. Ele precisava manter isso para que ela fosse lembrando aos poucos. Então todos os dias ele chegava no bar na mesma hora, e ela também chegava na mesma hora. Ele pedia a mesma bebida, ela pedia a mesma bebida. E eles, no decorrer do dia, ele galanteava ela ali, né, conquistava ela, e eles tinham lá o momento deles de amor lá, entre eles. E isso me chama muita atenção, porque ele não desistiu. Para terminar, ele vai até a velhice, até o tempo deles viverem no asilo, numa casa para idosos. Ele está ali fazendo a mesma coisa, porque ele amava aquela mulher. A história é linda, queridos. Se você puder, assista esse filme, porque todos os dias ele precisava fazer a mesma coisa. Era sempre, a memória dele era muito fresca daquilo que ele precisava fazer para conquistar todos os dias a mulher amada. E não era algo pesado, para ele era algo prazeroso. Eles tiveram filhos, netos. O filme é lindo, o filme, mas conta a história de um homem e de uma mulher que precisavam ter memória para viver um grande amor. Se nós queremos viver, queridos, a bênção de Deus para a nossa vida, nós precisamos ter memória. Nós precisamos alimentar a nossa memória de coisas que nos trazem esperança. O Senhor nos dá a esperança de uma vida eterna, amém? E isso precisa estar gravado na sua mente, no seu coração, nos seus pensamentos diários, porque é isso que vai fazer você vencer os desafios do dia. Amém, amados? É isso que vai fazer. Mantenha a sua memória aquecida, mantenha a sua memória, sabe, naquilo que te traz esperança, naquilo que vai fazer você alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus. Mantenha a sua memória bem alimentada. Mantenha, querido, isso aqui é tremendo. Trazer à memória aquilo que me traz esperança. Verso 8 a 10 diz assim: e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido à minha voz. Mantenha a sua mente alimentada no Senhor. Isso vai te fazer alcançar as promessas de Deus. Ainda que hoje você não viva aquilo que você almeja viver, ainda que hoje você não consiga ver, sabe, a solução que você precisa para viver aquilo que você sonha, o sonho que você almeja viver, ainda que você hoje não veja, mas mantenha a sua mente alimentada no Senhor, mantenha a sua mente viva no Senhor, traga à sua memória aquilo que traz esperança, como uma vida plena, sabe, de filhos saudáveis, ainda que os filhos estejam longe no mundo das drogas, ainda que o seu marido esteja longe, que esteja fazendo coisas que não agradam ao Senhor, ainda, queridos, que você esteja vivendo ainda um pouco longe daquilo que Deus quer para você, mantenha a sua mente focada no Senhor. Isso vai te fazer alcançar os propósitos de Deus. Amém? Amém. Segundo, queridos, é clamar ao Senhor. A segunda coisa que eu preciso fazer para alcançar o socorro de Deus é clamar ao Senhor.
Primeiro, Deus traz à nossa memória aquilo que nós precisamos. Ele alimenta a nossa memória com aquilo que nós já vivemos. Primeiro, Ele nos alimenta de algo sólido, algo que com certeza Ele vai fazer acontecer na nossa vida, se nós formos fiéis a Ele. E segundo, nós precisamos clamar por Ele. Um clamor por Deus. Nós precisamos clamar por ajuda. Nós precisamos clamar para que Deus venha ao nosso favor. Quantas pessoas que nós conhecemos, pessoas amadas, queridas, que hoje enfrentam muitas situações adversas. Vamos lá. Pessoas que passam por problemas financeiros. Elas vão ao banco, elas pegam um empréstimo, elas pagam juros. Pessoas pegam empréstimos com agiota, passam por situações adversas com agiotas, passam, situações delicadas, enfrentando situações às vezes, deploráveis, sendo envergonhadas, sendo roubadas, sendo ameaçadas, mas não buscam o Senhor. A solução, queridos, para a nossa vida, se nós queremos algo de Deus, queremos viver algo de Deus, se nós queremos que Deus venha ao nosso socorro, é quando você estiver enfrentando um problema financeiro. Primeiro, antes de qualquer situação, antes de qualquer tomada de decisão, é nós clamarmos ao Senhor, é buscarmos a presença de Deus, para que Deus nos dê a direção certa, para que Deus nos oriente, para que Deus, nos coloque no caminho, para a gente viver aquilo que Ele quer para a nossa vida. Muitos de nós, antes de qualquer coisa, vamos lá, vou repetir. Antes de, buscar a Deus, vão ao banco, como eu falei, vão ao agiota, vão em todos os outros lugares, mas não vão ao Senhor. E esse é um dos problemas que muitos de nós enfrentamos. A falta de buscar o Senhor tem nos feito viver problemas terríveis. Há uns dias atrás eu recebi uma ligação de uma pessoa me falando de uma situação que poderia acontecer. E essa pessoa, muito temerosa, ela tentou me influenciar para tomar uma decisão para prejudicar uma outra pessoa. E ela me ligou e eu virei para ela e falei: eu não sei dessa situação que você está falando, mas eu vou buscar o Senhor. Eu vou pedir a Deus para que Deus me responda, para que Deus me mostre se é realmente isso que você está falando. Porque, amados, por conta de uma busca a Deus por uma resposta de algo, a gente prejudica pessoas, a gente atrapalha a vida dos outros, a gente não consegue, ver a luz no fim do túnel, porque nós não buscamos ao Senhor. Nós atropelamos pessoas enfrentando problemas no casamento, porque casaram e não oraram ao Senhor pedindo uma direção de Deus. Filhos, que ao invés de ouvir os seus pais, de ouvir uma direção de Deus, vão ouvir pessoas da escola. Pessoas enfrentando todo tipo de problema em várias áreas da vida, porque não dão ouvido à voz de Deus. Clamar ao Senhor é a solução para mim e para a sua vida. Não tome decisão precipitada. Se você hoje está enfrentando qualquer problema na sua vida, e você precisa tomar uma decisão, e essa decisão, ela de alguma forma, ela vai influenciar não só você, pode ser outras pessoas. Antes de qualquer decisão, clame ao Senhor. Antes de qualquer atitude, coloque o seu joelho no chão e vai buscar o Senhor. Essa falta de busca ao Senhor faz com que a gente enfrente situações que Deus não queria que nós enfrentássemos. Nós precisamos clamar ao Senhor. Verso 6, queridos, diz assim: assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Essa era uma resposta que desde lá do Egito eles já faziam. Quando o povo de Israel foi oprimido por Faraó no Egito, eles clamaram ao Senhor por um libertador. A resposta de Israel era clamar, e eles clamaram a Deus, e Deus enviou o libertador.
E agora, Israel enfrentando o mesmo problema, enfrentando os inimigos, apertando, roubando, destruindo, maltratando. Eles tomam a mesma atitude, que era de clamar ao Senhor. E eles clamam ao Senhor, e o Senhor responde. Quando nós clamamos ao Senhor, queridos, o Senhor nos responde. Nós precisamos clamar ao Senhor por uma resposta. Não tome decisão precipitada, clame ao Senhor, espere no Senhor. Se Ele não te respondeu, não tome decisão precipitada, mas clame ao Senhor, busque a Ele, espere nele, porque é Ele que vai dar a solução para aquilo que você quer. Amém? Então nós precisamos clamar ao Senhor. Clame ao Senhor. Israel clamou e o Senhor respondeu. Israel clamou e Deus manda um libertador. E o terceiro, para a gente terminar, é confiar no Senhor. Talvez uma das coisas meio confusa no meio de algumas caminhadas: clamar e confiar. Muitas pessoas clamam e continuam tomando as mesmas decisões, continuam vivendo as mesmas coisas, dando as mesmas respostas. Quando nós clamamos ao Senhor, Deus nos ouve. Agora, Deus não só nos ouve, Ele também nos responde. E quando nós confiamos, nós entregamos nas mãos de Deus aquilo que nós precisamos para viver a bênção dEle. Quando você clama e confia, você tem paz. Quantas pessoas nós conhecemos, queridos, que perderam a sua paz no meio da caminhada, porque clamaram a Deus, Deus não respondeu, e pela falta de resposta tomaram decisões que não deveriam, né? E não confiaram no Senhor para esperar. Antes, atropelaram, foram viver e fazer de acordo com a sua vontade, e por conta disso enfrentam hoje situações que não deveriam enfrentar. Famílias com problemas seríssimos, filhos com problemas de relacionamento entre pais e filhos, relacionamentos, e muitos relacionamentos enfrentando problemas. Muitos relacionamentos enfrentando problemas. Nós precisamos buscar o Senhor e confiar, queridos. A confiança no Senhor, ela é a chave para que a gente venha viver a bênção de Deus. Porque do verso 11 ao verso 16 diz assim, ó, de Juízes 6. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhes disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Isso aqui é tremendo. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ah, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Isso aqui é tremendo, amados. Isso aqui é tremendo, queridos. Porque quando a gente olha para Gideão, o que você vê em Gideão quando você lê esse texto? Você vê um Gideão desanimado, você vê um Gideão desacreditado de Deus,
Você vê um Gideão totalmente paralisado pelas circunstâncias, sem acreditar que Deus poderia resolver o problema que eles estavam enfrentando. Mas Deus, como para nós, Ele olha para Gideão como sendo a solução para o povo de Israel. Você pode ter chegado aqui nessa noite, queridos, cheio de problema. Você pode ter chegado aqui nessa noite desesperançoso, desanimado, desmotivado, triste e abatido. Mas eu quero te dizer nessa noite, Deus te levanta, querido, nessa cidade, na sua casa, nos lugares onde você está, como a solução desse lugar, amém? E você precisa crer nisso. Deus é contigo, queridos. Deus vai com você nas suas batalhas. Você vai ter vitória nas suas batalhas, sabe por quê? Não porque você é bom, não porque você estudou nas melhores escolas, não porque você tem um QI a mais do que os outros, não porque o seu pai tem mais dinheiro do que os outros, não por conta dessas coisas, mas porque o Senhor está com você. E é isso que ele diz para Gideão. Isso aqui é tremendo. E o Senhor lhe disse, verso 16: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Amados, nunca foi na força dos nossos braços. Nunca foi. Nunca foi porque a gente é muito bom. Nunca foi. Sempre é porque o Senhor é conosco. Se você tem tido vitória em alguma área da sua vida, não é porque você é muito bom, mas é porque o Senhor está com você. Não é porque você é o melhor de todos, é porque o Senhor está com você. É porque quem abre as portas é o Senhor. Esses dias minha esposa falou isso comigo, ela chamou minha atenção em relação a isso. Uma crise que a gente teve lá, não foi crise entre eu e ela não, queridos. Foi um problema no trabalho e tal, e ela virou para mim e falou assim: rapaz, mas quem abriu essa porta para você foi Deus. Aí eu virei para ela e falei: você está certa. Porque, queridos, não é por capacidade. Amém, queridos, nós necessitamos estudar, nos capacitar. Deus usa isso como instrumento para abençoar a nossa vida. Mas tudo, sabe, tudo que Deus entrega nas nossas mãos, todas as vitórias que nós temos, tudo aquilo que a gente vive como bênção de Deus, é porque Ele está conosco. Quando você vai olhar para a história, e nós acabamos de ler agora há pouco, a Bíblia diz que os midianitas eram como gafanhotos. Era impossível Gideão, sozinho, ou com uns 300, humanamente falando, sem a mão de Deus, ganhar essa batalha. Era impossível. Mas Deus diz para ele: porquanto eu, Deus, hei de ir com você, você terá vitória contra os midianitas. Amados, se você chegou aqui hoje enfrentando alguma situação aparentemente difícil ou impossível para ser alcançada, se o Senhor entrar na sua história, Deus vai te dar vitória. Não existe nada impossível para Deus. Ele fala isso para Sara, né? Sara, acaso há, o anjo diz para Sara, alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Existe algo impossível para eu fazer? Existe algo impossível para eu operar? Existe alguma porta trancada demais que eu não possa abrir? Nós precisamos entender isso, queridos. Quem abre porta é Deus, quem fecha a porta é Deus,
Quem abre ventre é Deus, quem fecha ventre é Deus, quem cura o enfermo é Deus. Nós precisamos crer nesse Deus e ter Ele ao nosso favor. É a solução para a minha e para a sua vida. Se você, queridos, confiar nesse Deus, todas as batalhas que Ele estiver com você, você vai vencer. Porque não existe nada impossível para Deus. Amém? Eu queria te convidar a ficar de pé. Porque talvez uma das coisas que muitos de nós temos tido derrota em nossas vidas, talvez seja por essa falta desse Deus operando em nosso favor. Às vezes tomamos atitudes por nossa conta própria, fazemos coisas que não devemos, e nós acabamos nos frustrando, e às vezes colocando até a conta em Deus, né? Às vezes estamos na igreja, estamos na casa do Senhor, buscando ao Senhor, e às vezes a coisa não dá certo, as coisas não vão para frente, as coisas não funcionam, as coisas elas não andam como deveriam andar, as coisas elas não acontecem, mas se Deus me promete isso, por que isso não acontece? Se Deus me promete uma vida sarada, uma família abençoada, por que a minha família está toda errada? Por que eu não consigo ter um relacionamento saudável? Talvez porque você está tentando com as suas próprias forças e com as forças da sua mão sozinho. Realmente você não vai conseguir. Deus precisa fazer parte. A resposta para Gideão era: você vai ter vitória contra os seus inimigos, porque eu vou com você. A vitória só iria chegar porque Deus ia estar com ele. Deus precisa fazer parte da sua vida nessa noite, amém? E eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Feche os seus olhos, querido. Feche os seus olhos e faça uma oração comigo. Faça uma oração comigo. Senhor Jesus, nesta noite, eu entendi a Tua palavra. E nesta noite, eu abro o meu coração. Te peço perdão por todas as vezes que de alguma forma entristeceu o Teu coração, tomando atitudes sem direção do Senhor. E peço ao Senhor nessa noite: entra na minha vida, faça morada em mim. Nessa noite, eu aceito o Senhor como meu Senhor e meu Salvador, e na minha vida não haverá outro. Em nome de Jesus.